aí não tem nada a ver. O que tem essas fotos? Essas fotos eu botei no meu Instagram. É, no P Paulinho Gogó, meu Instagram. Mas o que tem? Mas o que eu tô usando bijuteria na foto, nega. O que tem? Se eu sou gay? Mas por que eu sou gay? Porque eu tô usando bijuteria? E tu é vaca? Ah, pô, esses peitos caídos aí. Não tem nada a ver. Isso é preconceito, parceiro. Isso é preconceito. Qual o problema de usar bijuteria? Não tem nada a ver. A nega tem uma besteira. Mas, Abel, Não é perigo você sair assim como tu olha. Deus, nada, isso aqui é... Não esquema, isso é tudo falso. Tudo falso, tudo falso. Pelo amor de Deus. Uma coisa que eu reparo, cara. Há quanto tempo que você vem nessa praça aqui? Aqui é 27 anos. 27 anos. 27 anos. Eu venho há 10 e nunca choveu nessa praça. Você já reparou isso, parceiro? Irmão, nunca choveu nessa praça. Que parada é essa? Porra, mano. Que parada é essa? Como Ninguém é que tu consegue? Não chove, meu irmão. É. Tu é meu amigo, Casalberto. Obrigado. Eu gosto de você, gosto de você. Obrigado, eu também. Casalberto, você é meu amigo mesmo? Sou. Então, eu vou declarar agora, Casalberto, que nossa amizade seja que nem bunda e merda nenhuma separe, Casalberto. Tá certo? Tamo junto. Tamo junto. Pode... Aqui, deixa eu falar uma parada pra você. Qual foi o teu maior sonho? Eu sei que você ganhou aquele carro. Aquele era um sonho teu, né? É bonito quando a gente tem um sonho que a gente consegue... Eu tinha um sonho, né, de muitas coisas assim, né? A gente sonha... A vida você tem que sonhar na parada pra você conseguir as coisas, né? Uma vez eu tava andando de moto na Via Dutra, lá no Rio de Janeiro, na Via Dutra, passando ali por Nova Iguaçu, conhece Nova Iguaçu, claro, né? lógico. Passando por Nova Iguaçu, quando eu olhei, tava de moto, pra você ter ideia, o último documento pago da minha moto era 2004, pra você ter ideia, né? Aí, a gente tava em 2011, parceiro, aí eu tô vindo na moto, aí eu olhei lá na frente uma Brits aí. Brits, um montão de polícia. Eu falei, cara. No Rio tem muito, aqui tem pouco. Aí o que eu fiz? Rapidinho, né? Desmontei da moto, né? E fui empurrando a moto. Fui empurrando pela Dutra. Aí o policial falou, ô parceiro, que tá empurrando essa moto aí? Eu não sabe o que é aí? Até se emocionei na hora. Falei, seu polícia, sabe o que é? O maior sonho da minha vida era comprar uma motocicleta. E eu, com muito custo, muito trabalho, juntei centavo por centavo durante 10 anos. Comprei essa moto aí. Eu jurei que se eu comprasse a moto, eu ia pagar uma promessa empurrando essa moto até a Aparecida do Norte. Falei pra ele. Lá na Aparecida do Norte. Aí o policial, parceiro, falou assim, rapaz, vai lá, segue teu caminho, vai empurrando tua moto. Falei, opa, beleza. Fui empurrando a moto. Falei, eu sou o cara, parceiro. Eu sou assim no rápido, né? Mas foi super. Fui empurrando a moto. Falei, daqui a 1 quilômetro eu monto na moto e vou embora. 200 metros depois, quando eu olhei, encostou o policial de carro, né? Do meu lado, o carro da polícia. Eu falei, o que foi? Ele falou, pô, rapaz, contei tua história pro meu sargento. Ele ficou tão emocionado, mandou te escoltar até a Aparecida do Norte. Ai, meu Deus. Não vale a pena. Adalberto, não vale a pena enganar os outros. Não vale. Não vale a pena. E aí, tem que E usar... tem gente enganando um bocado, né? Mas tem. Tu tá enganando também, que eu fiquei sabendo, tu ainda fica aprumado, é verdade? O quê? Tu tá preso. Tu ainda Claro! dá um sapeca de vez em quando. Não mente pra mim, cara. Claro! O pessoal comenta no corredor aqui que você é só derrota, cara. Mas que é isso? Na verdade, eu Imagine! tô falando sério. São espada. Espada corta dos dois lados, cuidado. Né? Eu tava lá no botequim do Luiz Perna Torta, né? Tava eu, Chico Virilha, Celso Bigona, Biricutico, Elinho, Gastrite, só o pessoal do bem lá no botequim. Aí, rapaz, daqui a pouco o Biricutico triste, cabisbaixo, Biricutico, a mulher, aí tava assim, amuada, tava triste. Falei, Biricutico, o que a ver contigo, compadre? Tá triste aí por quê? Ele falou, Paulinho Gogó, minha mulher, cara. Falei, o que tem tua mulher? Ele falou, ela só cruza comigo agora. Só cruza comigo, só faz, né? Só chamusca comigo se eu pagar R$30 pra ela. Falei, tu tá com sorte pra nós aqui, ela tá cobrando 150. Tá com sorte, parceiro. A vida é cheia de surpresa, a vida é cheia de surpresa. Muitas. Ah, vem cá, você tem cavalo, não tem? Tem. Tem vaca? Tem.
Uma vez eu fui passar um... Isso é fato venéreo, hein? Fui passar um final de semana, né, com a Nega Júnior na casa de um tio dela, que ela tem criação, tem esse negócio, aí tamo lá. Aí eu aprendi, sempre tive vontade de tirar leite da vaca, né? Como é que fala? Ordenar a vaca. Aí acordei de manhã cedinho. Casalberto, tem coisa na vida que não tem explicação. Tem coisa na vida que não tem explicação. Acordei cedinho, fui lá pra trás onde fica a vaca, peguei a vaca, falei, hoje eu vou tirar leite da vaca. Fui, peguei, amarrei a vaca, a corda na árvore, no tronco da árvore, pra ela não dar cabeçada. Fui, botei o balde assim, comecei, né, a tetear a vaca. Fui teteando a vaca. O balde encheu. Quando o balde encheu, ela bateu com a pata e derrubou o leite todinho. Aí eu peguei meu cinto, né, amarrei no pé da vaca, amarrei na ponta da cerca assim, e fui enchendo o balde de novo. Fui enchendo o balde. Quando tava quase cheio, com a outra pata, ela foi e derrubou o balde. Aí eu falei, caraca, mano. Peguei uma corda que tava no canto, amarrei no pé dela, fui na outra cerca e continuei enchendo de novo. Ela ficou com as duas patas, né, amarrada de cada lado e com a cabeça presa lá. Aí eu fui teteando. Aí quando tava quase enchendo de novo, Casalberto. Ela tem, a vaca tem rabo grande, né? Ela deu um sorlaio assim, Casalberto. O rabo derrubou o balde. Derramou o leite todinho. Falei, caraca, e agora, meu irmão? Aí eu olhei para um lado, olhei pro outro. Tinha outra corda assim no canto. Puxei, peguei o rabo dela, né? E falei, vou amarrar lá em cima no galho da árvore. Aí coloquei o balde aqui pra subir, Nem que eu subi, Casalberto, que eu fui amarrar, como eu já tinha tirado meu cinto, minha calça caiu. Parceiro. Nisso, que a calça caiu, eu desequilibrei e pra não cair, segurei aqui na bunda da vaca, né, Casalberto? Segurei na bunda da... Casalberto, quem entra na hora? Quem chega? Só podia ser tua mulher. Tem coisa na vida que não tem explicação, Casalberto. Aí consegui contornar a situação. Falei, nega, vamos salvar nosso casamento. Isso foi um mal entendido, né? Não é uma vaca que vai fazer. Afinal de contas, uma vaca não é uma piranha, né? Valeu. Aí fui passear com a nega no shopping. No shopping tem aquele negócio de boliche, não tem boliche? Tem. A nega usa umas saias curtinhas, né? Agora eu quero jogar boliche. Boliche é aqueles como é que é, a garrafinha de madeira, né? Aí ela, vou jogar boliche. Aí tem um montão de gente assim. Aí quando ela pegou, que ela foi jogar a boliche, né? Que ela arqueou. Nisso eu tava aqui atrás, eu falei, vai aparecer um nugget de peixe aí. Nugget de peixe. Essa saia tá curta. Ela arriou mais da saia assim, quando foi jogar, aquela vez, falou, ó, a área VIP vai ficar aparecendo. Eu tô avisando. Aí, cara, ela foi e jogou. Conforme ela jogou, a bola desviou. Tem um montão de garrafinha. Aí ela derrubou uma só. Ela tá vendo só, Paulinho, agora? Ela derrubei um pauzinho só. Eu falei, mas em compensação aqui atrás você levantou um monte. Tô saltando fora, quem não tem dinheiro, fora do sol!